Todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva neste lindo domingo de sol, porque domingo, gente, é dia de estudar. Não sei se tá sol aí na sua casa, não, aqui em casa tá. Então, neste lindo domingo de sol, mas cabe tudo em um domingo de sol. Se a gente ficar aqui até mais ou menos às 13h30, ainda dá para pegar um sol. Né? E o sol bom é depois de 4 horas, então você pode estudar até às 4, e aí depois você consegue fazer várias coisas. E é isso, gente. Entenda que é um processo. Resultado é reflexo de ações, tá? Resultado não é sorte. Tem muito a ver com a sua dedicação aí do outro lado. E com a minha aqui também, é óbvio. Né? Porque eu também estou aqui buscando resultados como profissional, como professora, como pessoa que precisa de dinheiro no mundo. Então é simples assim. Bom, pessoal, vamos para partes da gramática. Entender as partes da gramática quando a gente está ali no processo, começando o nosso curso fundamental para a gente seguir melhor. Então, a gente passa aqui pelas partes da gramática. A gramática é dividida em 5 grandes partes, tá? A fonética, aí a gente tem dentro da fonética, vamos pegar guarda-chuvas grandes, tá? Aspectos fonéticos de tongo, dígrafo, então tô pegando aqui, ó, aspectos fonéticos. Ainda dentro de fonética, ortografia. Aqui dentro, acentuação. Aqui dentro, divisão silábica. Então, por exemplo, se você tiver um edital e no seu edital falar assim, fonética, o menino fala assim, não cai acentuação gráfica na minha prova. Cai. Só que tá aqui nesse guarda-chuva. Na minha prova não veio explicitamente ortografia. Mas se tiver fonética, pode aparecer. A menos que a sua banca traga no edital a palavra fonética e as subdivisões, ou seja, os aspectos mais específicos atinentes a esse tema, tá? E aí, nosso objetivo hoje não é você sair daqui sabendo fonética, porque nós teremos aulas específicas para ortografia. Nós vamos começar, inclusive, por este ponto, o nosso curso. Então, aula específica para aspectos fonéticos, para acentuação, para divisão silábica. Então, ao longo de todas as etapas do nosso curso, nós vamos passar por esses conteúdos e trabalhar questões. A dinâmica vai ser sempre aula teórica e, na sequência, questões, tá? Bom, a fonética, gente, ela estuda a palavra a partir de suas unidades sonoras e gráficas. Então, a gente está pensando aqui na palavra e esses aspectos ligados à pronúncia e à grafia. Então, dentro da fonética, eu estou pensando na palavra, aspectos gráficos e sonoros. Beleza? Bom, morfologia. O que acontece com a morfologia? A morfologia também estuda a palavra, mas numa dinâmica de classe, o enunciado já tem impactos sobre a palavra. O que é o enunciado tem impacto sobre a palavra? A classe de uma palavra varia em função do contexto. Então, aqui a gente também tem uma dinâmica de palavra. E a nossa preocupação é a formação dessa palavra, como que ela foi formada, se ela é composta, se ela é derivada, e a gente tem aqui as classes gramaticais. Então, dentro desse guarda-chuva morfologia, a gente estuda os processos de formação e também as classes, o quê? Gramaticais. Quando chega em análise sintática, eu saio do nível da palavra, mas aqui a gente já tem uma coisa que a gente chama de morfossintaxe, muito importante para a gente pensar na frase como um todo. E já vou para o nível do enunciado. Então, quando eu penso em sintaxe, eu estou já avaliando frase, oração e período, que são as estruturas enunciativas da nossa língua. Então, eu estou pensando em enunciados, e aí eu tenho várias coisas dentro desses enunciados. Eu tenho as funções sintáticas, eu tenho classificação de orações,
e outros aspectos que a gente vai detalhar, que é, por exemplo, concordância, regência, crase, pontuação, isso está aqui tudo dentro dessa lógica. Vinculados à estrutura do enunciado. Então, isso aqui. O que a semântica estuda, gente? A semântica é a parte da gramática que diz respeito ao sentido. Toda vez que falar semântica, você está pensando em sentido. Vamos começar com o básico. A semântica diz respeito a uma questão muito comum em prova, conotação e denotação. Então, eu falar, essa palavra foi empregada em sentido conotativo, ela foi empregada em sentido denotativo. Então, eu tenho conotação e denotação. Eu tenho o sentido do texto, o sentido do parágrafo e o sentido da palavra. Então, eu tenho sentido em vários níveis. Eu posso pensar na ideia central do texto. Então, eu posso pegar e pedir o texto. Eu posso pegar qual que é a ideia central de um determinado parágrafo, de uma determinada frase, e eu posso pegar o sentido de uma palavra. Tudo isso é cobrado em prova, porque eu posso ter uma questão de ideia central, eu posso perguntar assim, ó, a ideia principal do segundo parágrafo do texto. Eu posso pedir para você reescrever uma determinada frase mantendo o sentido, e eu posso perguntar se uma palavra pode ser substituída por outra. Não tem isso tudo na sua prova? Não aparece esse tipo de questão? E aí, ao longo do nosso curso, nós vamos fazer várias provas completas, o que permitirá que você perceba toda essa dinâmica de conteúdo, tá? Então, é bem por aí. A estilística são os recursos expressivos para a obtenção de sentido. Então, na verdade, gente, a estilística ela trabalha para o sentido. São conteúdos correlacionados. Por exemplo, quando eu penso numa dinâmica de ironia, beleza? Quando eu penso numa dinâmica de ironia dentro da estrutura da frase, é lógico que eu preciso associar, interpretar o sentido, que nesse caso vai ser figurado, vai ser um sentido conotativo, e perceber qual é o recurso que foi utilizado ali para assegurar esse sentido figurado, uma ironia. Pode ser uma metáfora, então pode ser uma outra coisa. A gente tem várias possibilidades aí. Então aqui, já a gente começando com um estilo mapa mental, mas agora eu vou fazer desdobramentos. Lembrando, o objetivo hoje não é você sair daqui sabendo tudo, mas vamos saber algumas coisinhas, tá? Então vamos combinar uma coisa. Para a gente não sair dessa aula sem conhecimento, você vai pegar folhinhas assim, né? Pode ser um quarto, por exemplo, se você gostar um pouco menor. E a gente vai fazer algumas fichas, que já é uma dinâmica que vai te ajudar a fixar conteúdos. Então, alguns conteúdos vão nos permitir revisões pontuais. Para esses conteúdos, ao longo da nossa aula, nós vamos fazer fichas. Mas qual é o nosso maior objetivo? Eu te dizer, por exemplo, quais as organizadoras que cobram determinados conteúdos e como eles são trabalhados, tá? Então, o seu objetivo é já começar o curso sabendo uma dinâmica de organizadora, já que o seu curso é completo e é um curso que vai trazer bancas variadas, tá? Então, ó, fonética. Primeira coisa, vamos nos desdobramentos da fonética. E aqui nós vamos deixar um cantinho, que é um cantinho de ditado, para você ter uma noção da sua vida real. Então, ó, o que a fonética trabalha, beleza? Vou começar na ordem que a gente vai seguir o nosso curso. Ortografia. Aí a gente trabalha noções gerais, que são as regularidades ortográficas. A gente vai trabalhar parônimos e homônimos. Emprego de palavras específicas, por exemplo, muito comum a gente ter em prova, né, situações de emprego de porquê, pode aparecer numa dinâmica de substituição e algumas outras palavras, A com H, sem H. Uso do hífen. Aí, ó,
A acentuação gráfica, ela diz respeito à ortografia, claro, né, gente? Mas vai estar aqui numa aulinha separada. Divisão silábica. Tudo isso com muitos o quê? Exercícios. Aspectos fonéticos. Esses aspectos fonéticos, dígrafo, ditongo. Então, aqui a gente vai estudar fonemas, né? O que é o fonema? Aí vai para dígrafos, encontros consonantais. Aí vai trabalhar, por exemplo, encontros vocálicos. Qual é o nosso objetivo hoje? Começa assim, ó. O que cai em todas? Ortografia cai em todas, beleza? Então, quando eu penso nisso aqui, ó, ortografia e a acentuação, esse aqui, ó, esse recorte, todas as bancas cobram. Então, você vai encontrar isso na FCC, você vai encontrar isso na FGV, você vai encontrar isso no Sebrasp, você vai encontrar isso na VUNESP e outras, tá? Essa parte aqui, ó, ela vai estar mais afeta a bancas pequenas. Então, vou separando para você essas bancas menores. Por exemplo, você vai encontrar isso aqui muito na FUMARC, que é uma banca mineira. Você vai encontrar isso na Fundatec, que é uma banca do Rio Grande do Sul. E aí, daí a importância da gente fazer questões de bancas variadas. Por exemplo, a MS Concursos, que vai fazer inclusive o TJ Minas, né? Ela cobra muito questões, por exemplo, envolvendo dígrafo, fonema, e uma banca tipo Sebrasp não costuma cobrar. Então, como o seu curso é completo, o que eu quero já pontuar para você? Se você vai fazer, por exemplo, só FCC, Sebrasp e FGV, essa parte aqui é desnecessária para você. Então, não quer dizer nem que você não precisa assistir às aulas. É válido assistir porque às vezes ajuda em outros conteúdos. Mas, de repente, é um conteúdo que você não precisa investir tanto, tá? Então, aqui, ó. Aqui em todas as bancas, então a gente vai considerar que é um conteúdo muito caidor de com força mesmo, e esses conteúdos de baixo mais atinentes a bancas o que? Menores. Então, vou colocar aqui vermelhinho. Fazendo provas da sua banca, você vai entender essa dinâmica de uma maneira melhor. Aqui eu coloquei Fundatec, FUMARC, MS Concurso, outras, tá? IBGP, IBFC, tem várias outras bancas menores aqui também que podem cobrar esses conteúdos. IBFC, e o ideal é que você já reconheça também. Ah, veio fonética, veio isso, tá? Bom, como a gente falou que ortografia é um conteúdo que está em todas as bancas e, obviamente, tem a ver, às vezes, com frase, vamos ver como é que está a sua ortografia. E aí a gente vai começar com a nossa primeira, o quê? Ficha aqui. Então, nós vamos fazer um ditado bem básico, bem só com palavra conhecida, tá? E aí você vai avaliar se você teria condições de, dentro de uma dinâmica de prova, perceber erros, beleza? Então, aqui, ó. Tô aqui no seu ditado. 5 palavras. Então, queremos 5 únicas palavras aqui no seu ditado. Vou começar com a primeira palavra. Adivinhar, beleza? Então, adivinhar, escreveu aí do seu jeitinho. Segunda palavra, beleza? Etimologia. Então, ó, adivinhar, etimologia. Fez aí? Quem não fizer não vai passar não, hein? Então, vai fazer o seu aí. Etimologia. Terceira palavra, exceção. Essa palavra despenca em prova e o pior, a gente erra. Então, exceção, beleza? Quarta palavra, empecilho. Despenca em prova também. E quinta palavra, reivindicação.
Vão 6. Ansioso. Ok? Então, dá uma olhada como é que tá a sua ortografia, noções gerais. Então, vou começar com adivinhar. Não é demudo. E às vezes isso vem lá na sua prova numa frase de 3 quilômetros. Por exemplo, na FCC, a gente coloca uma frase enorme e fala assim, assinale a alternativa que não apresenta erro gramatical. Aí o menino não identifica. Então, adivinhar. Aí depois, etimologia. Também não é demudo. O menino confunde com etnia, né? Que é. Então, etimologia. Tá até agora procurando. TRT Minas caiu isso aqui e o menino tá procurando onde é que tá o erro até hoje, né? Depois, a gente falou exceção. Que o menino vai lá e escreve com 2 o quê? S's. E morre de vergonha, porque essa é cedilha. Depois a gente tem a palavra empecilho, que o povo ama. Porque às vezes o menino erra aqui, então sai errando e um monte de ponto. Aí, ó, reivindicação. Aqui não tem N, né? É só aqui, ó, reivindicação. E depois, ansioso. 2 vezes a letra o quê? S. Bom, gente, essas palavras despencam em prova. Então, quando a gente pensa em fichas, você vai colocando coisas que vão aparecer na sua prova, tá? Então, dinâmica de prova, vão aparecer aspectos aqui de ortografia que eu preciso treinar. Então, você pega aqui, ó, essa ficha já começa com o seu ditado, sabendo o seguinte: adivinhar não é demudo, etimologia não é o quê? Temudo, exceção, nada de 2 o quê? S's, empecilho, não é LI, né? E também não é empecilho. Reivindicação, somente uma letra o quê? N, e essa letra N é na segunda sílaba. Então vai trabalhando isso. Ansioso, 2 vezes a letra S. Então já trouxe uma dinâmica, já aprendeu alguma coisinha que vai cair na sua prova, tá? Agora, vamos para uma questão. Trouxe uma questão da Fundatec, aqui eu vou te mostrar na banca, porque algumas coisas não vão aparecer em determinadas bancas. Mas, ó, o que a gente tem? Palavras, e aí eu tenho sessão, esquecimento, desmedida, loucura e sublinhar. Bom, quando eu vou fazer a divisão da palavra sessão, o que está acontecendo aqui, gente? Eu tenho uma regra que fala o seguinte: letras iguais ficam sempre em sílabas separadas. Só que nós vamos ver isso ao longo do nosso curso. Então, hoje, você está só aprendendo como é que é a dinâmica da prova, tá? Mas já vai sair daqui com algumas regras. Então, letras iguais, qualquer letra, vogal ou consoante, tá? Aí, para cada coisinha assim, se você quiser, ó, uma ficha já para você ir aprendendo essas regras. Letras iguais, tanto faz, vogal ou consoante, sempre em sílabas separadas. Então, ó, quer dizer que eu vou fazer são. Como eu tô dando exemplo, eu posso fazer ca-a-tim-ga. Eu posso fazer em, vou, vou, vem, caatinga, sessão, põe um carro. Letras iguais, sempre em sílabas o quê? Separadas. Olha aqui, ó. Esquecimento. Tá vendo esse N aqui? Toda vez que eu tenho uma consoante sozinha, tá? Ela vai ficar na sílaba anterior. Na aula de divisão silábica, eu vou brincar com vocês, vou falar assim, consoante solta, ela tem mania de fazer o que não pode fazer, ela liga para o ex. Não é pra fazer isso não, tá, gente? É pra jogar o telefone no vaso, perder um iPhone 16 e não ligar para o ex. Mas, enfim, acontece na vida real. Então, esquecimento, a gente vai ter isso aqui, ó. O negócio é nunca saber o telefone de ninguém. E aí terminou apagar. Esquecimento.
Então, quando a gente tem uma consoante solta, ela fica sempre na sílaba anterior. É a regra que respalda isso aqui. Então, consoante solta, sílaba anterior, beleza? Desmedida, já fez, ó, tá na sílaba anterior. Então, desmedida tá certo, cessão tá errado, esquecimento tá errado. Loucura, tá certo, isso aqui é um ditongo, né? E o ditongo está agrupado na mesma sílaba. Então, quando eu tenho isso aqui, ó, low, é um ditongo. Eu tenho, no caso, vogal mais semivogal na mesma sílaba. Ok? Sublinhar. Isso aqui tem uma regra específica que pode ir para sua fichinha também, que você já vai aprendendo, porque essa palavra despenca quando a banca cobra divisão. No Sebrasp não vai cair, na FCC não vai cair, mas em outras bancas isso vai aparecer. A gente tem uns prefixos que a gente chama de prefixos monossilábicos terminados em consoante. Ab, ob, ex, bis, trans. Aí a gente tem sub, sob. Então, primeiro, identificar o que é essa regra. São prefixos monossilábicos terminados em consoante. Quando isso acontece, quando eu tenho prefixo monossilábico terminado em consoante, eu vou ter o seguinte: consoante mais vogal forma sílaba. Consoante mais consoante vão ficar em sílabas o quê? Separadas. Então, aqui, ó, mais radical iniciado por vogal. Haverá formação de sílaba. Mas eu tenho mais radical iniciado por consoante. O prefixo fica separado. Como a gente está montando fichas, o ideal é a gente exemplificar isso aqui. Então, vamos exemplificar assim, ó. Se eu pegar subentender, eu peguei o prefixo sub, que era o que a gente já tinha que trabalhar. Vou pegar aqui sublinhar. O que aconteceu? Eu tenho prefixo sub mais vogal. Consoante mais vogal, a minha regra está falando que haverá formação de sílaba. Então, eu vou separar assim, ó. Su, bem, consoante mais vogal junta. Porque há formação de sílaba, ó. Su, bem, tem, de. Se, por outro lado, eu tiver consoante mais consoante, o que a minha regra está falando? Separa. O prefixo fica separado. Então, eu vou ter sublinhar. Consoante mais consoante separa. E essa palavra é a que mais aparece em se tratando de divisão silábica. Então, ó, essa daqui estava errada. Desculpem. Essa daqui, consoante mais consoante, estava certa. Essa estava certa. E essa estava certa. Estão corretas quantas palavras? 3 das 5 palavras apresentadas. Então, isso é só uma questão para você ter uma noção de como esse conteúdo é cobrado. E apresentando a banca dele. Qual foi a banca? Fundatec. E aqui, você já aprendeu algumas regras. Então, sua ficha serve para isso, para você fazer do dia de hoje um dia válido, porque uma regra a mais salva a sua vida. Aí a gente continua, tá? Trouxe aqui uma questão do Sebrasp, que tem a ver com acentuação gráfica. Eu vou começar te mostrando a regra, tá? Então, eu tenho uma regra que vai falar o seguinte: ter e vir, esses verbos, recebem acento circunflexo no plural e não vão ter nada no singular. Então, eu falo, ele tem, eles o quê?
tem um E só e acento, beleza? Derivados de ter e vir. Derivados de ter e vir. Derivados de ter e vir vão ter agudo no singular e circunflexo no plural. Então, o que eu vou ter? Ele mantém. E no plural, eles o quê? Mantém. Ele intervém. E no plural, eles o quê? Intervém. Então, ó, já sabe mais uma regra, tá vendo? Toda questão, ela vai te ajudar a entender alguma coisa. E aí, vamos olhar o que tá pedindo aqui. Dir-se-á, no entanto, que nenhum deles partilha realmente do direito de julgar. Os peritos não intervêm antes da sentença para fazer o julgamento. O sujeito aqui é os peritos, né, gente? Os peritos não intervêm. Sujeito simples, expresso. E aí, nós sabemos que esse sujeito é simples, expresso e está no plural. Então, os peritos não intervêm antes da sentença para fazer um julgamento, mas para esclarecer a decisão dos juízes. A substituição de intervém, que é uma forma de plural, por intervém, que é uma forma de singular, está falando aqui que não implicaria prejuízo para o texto, uma vez que o sujeito do trecho apresentado é nenhum deles, cujo núcleo é singular, seguido de determinante plural. Tentou te seduzir aqui de todas as formas. O sujeito aqui, gente, é peritos. Os peritos não intervêm. O nenhum é sujeito desse verbo aqui, ó, partilha. Então, aqui, ó, nenhum é sujeito de partilha. E só pode singular aqui também, tá? Nenhum deles partilha. E quando a gente tem o núcleo do sujeito representado pelo indefinido nenhum, é sempre terceira do singular. Não teria outro jeito também, não. Então, o Sebrasp, ele cobra a acentuação, só que de outro jeito, tá vendo? Então, esse item é o quê, gente? Pode substituir ou não? Errado. A substituição proposta implicaria erro gramatical e o sujeito apontado também nem está certo, tá? Então, a substituição proposta implicaria erro gramatical. Além disso, a gente tem um outro problema. O sujeito apontado está inadequado. Por quê? Às vezes a substituição poderia até ser aceita, mas se eu falasse que o sujeito é uma palavra que não é o sujeito, ainda assim estaria errado, né? Então, o sujeito apontado está inadequado. Qual que é o sujeito do verbo intervir? Sujeito é peritos. Os peritos não intervêm antes da sentença. Então, a substituição de intervém por intervém não implicaria prejuízo. Implicaria. Beleza? Uma vez que o sujeito do trecho é esse, o sujeito nem é esse. E a regra que a gente deveria saber é essa daqui, ó. Derivados de ter e vir apresentam acento agudo no singular e circunflexo no plural. E eu precisaria identificar o sujeito para avaliar o item proposto pelo Sebrasp, tá? Respirou e continuou. Trouxe outra questão, essa questão bem legal, ó. Assinale a alternativa adequada quanto ao registro culto das palavras. Então, é ortografia, numa visão FCC. Então, a questão é de ortografia, porque ela falou em registro culto das palavras. O acesso à justiça é um direito fundamental que garante a todos a possibilidade de reivindicar. Ó, acabamos de ver isso aqui no nosso ditado, só uma letra N. Reivindicar seus direitos de forma igualitária. Então, essa já está errada. Barreiras socioeconômicas. Uso de hífen, cobrado aqui, é socioeconômicas, tudo junto.
socioeconômicas, socioculturais, socioafetivas. Tá? Só para a gente já saber. As defensorias públicas desempenham papel essencial na democratização do acesso à justiça para os mais vulneráveis. Deixei essa daqui, falei, não tô achando nada não. Mas para você marcar essa, você vai ter que olhar as outras. Sem um sistema jurídico acessível, o ideal de justiça torna-se privilégio de poucos. Privilégio. Pega a sua listinha de palavras, reivindicar já estava, né? Acrescenta socioeconômicas, acrescenta privilégio. Não investir em educação jurídica e serviços gratuitos é um empecilho para tornar a justiça mais próxima da população. Empecilho. Então, gente, o nosso problema é que a gente avalia esse tipo de frase lá na prova, né? Às vezes você tem que ler um trecho mais longo aqui, ó. A FCC foi até boazinha, porque a gente tá com frase aí de 1,5 linha. Às vezes ela faz frases com 3 linhas e o problema tem a ver com o registro culto das palavras. Então, naquele ambiente de uma frase longa, você precisa identificar se o registro culto foi ou não obedecido. Além disso, eu posso fazer uma questão que eu misturo coisas. Então, eu falo assim, assinale a alternativa correta quanto à norma culta. Então, na letra A pode ser crase, na letra B pode ser concordância, na letra C pode ser ortografia e na D pode ser regência, é a certa. Então, é para isso que a gente está aqui. Bom, dito isso, você já teve uma noção do que a fonética cobra. E a gente vai ver todos os conteúdos fonéticos separadamente, desde a ortografia até conceitos fonéticos, tudo detalhado e com muitos exercícios. Lembrando que nem todas as bancas vão cobrar, por exemplo, a parte de conceitos fonéticos, e aí você já está recebendo uma orientação quanto a isso, porque aí a partir do que você está pensando aí na sua dinâmica de estudo, você sabe o que vai ser mais importante enfatizar, tá? E essa aula de hoje ela serve para isso, para você já ter uma noção do que cai mais, do que cai menos, como é que você vai enfatizar. Bom, quando eu pego morfologia, a morfologia ela estuda 2 grandes blocos da língua portuguesa. O primeiro bloco são os processos de formação de palavras. A banca que mais cobra isso aqui é a FGV. E quando ela cobra, é de doer. Cai muito? Pior é que não cai muito. Mas quando cai, dá uma dor. Por quê? Ela vai lá e cobra a etimologia da palavra. E isso aí, às vezes, é bem doloroso. Mas a gente vai ter que ter uma noção, não tem jeito. Então, nesses processos de formação de palavras, a gente tem recortes. A gente começa estudando os morfemas. O que é um sufixo, o que é um prefixo. Por exemplo, na FGV também são muito comuns questões de sufixos e prefixos, perguntando a carga semântica desses elementos. Então, eu tenho morfemas, que vão incluir aí radical, prefixo, sufixo, tá? Aí, eu tenho a etimologia. Vou perguntar, por exemplo, se as palavras são cognatas. Dentro dessa lógica aqui, a gente vê aspectos semânticos. O que é que vai... esse prefixo da ideia de negação, esse prefixo... Não. Então, isso tudo aqui, ó, além disso, a gente vai trabalhar aspectos, o quê? Semânticos. Às vezes eu vou trabalhar por meio de exercícios. Então, também, determinados conteúdos fazem mais sentido uma abordagem prática. Além disso, eu tenho os processos mesmo. Então, formas de composição e formas de derivação. Aí, dentro da composição, hibridismo, aglutinação. A gente tem outros processos, tipo siglagem, redução, tá? Aparecem também. Flávia, que bancas cobram isso, tá? Eu vou começar com as que não cobram. Por exemplo, uma prova da FCC, raramente, muito raro, nem costuma ter no edital. VUNESP nem tem no edital. SEBRASP, raramente, muito raro. Eu tô pegando sempre FCC, FGV, VUNESP, que são as 4 maiores, e aí fazendo detalhamento das menores, tá? Então, aqui, ó, raramente,
Aqui não aborda, geralmente não vejo nem em editais, tá? Então, Sebrasp, muito raramente, quando eu falo raramente é porque é uma prova na vida, outra na sorte. A FGV aborda com certa frequência, e aí são questões, inclusive, mais complexas. Bancas menores abordam esse conteúdo. Então, por exemplo, é comum a gente encontrar questões desse tipo na FUMAC, por exemplo, na prova da Assembleia, caiu uma questão super difícil de formação de palavras e foi a FUMAC que elaborou. Fundatec, que é a prova que vai fazer a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Instituto, AOCP, IBFC e outras bancas menores costumam cobrar. Não é um conteúdo muito caidoso com força mesmo. É um conteúdo do tipo cai. E é do tipo cai pouco, mas aparece. O problema, gente, é que se a gente estuda só o que mais cai, isso não nos coloca entre aqueles que são nomeados. Porque você erra uma questão, você vai lá para fim da fila. Então, a gente tem que estudar também o que cai pouco. Infelizmente, a dinâmica de prova não é estudar só o que cai mais, não. Aqui, a gente tem classes gramaticais. Toda vez que a gente pensa em classes gramaticais, a gente precisa entender que essa dinâmica se divide em 3 processos, tá? Conceito, que aí vai ser basicamente por uma questão de identificação. Ah, a palavra destacada pertence à classe dos substantivos, pertence à classe dos adjetivos. Então, eu sempre tenho questões que vão envolver conceito. Essas questões são importantes porque tem a ver com identificação de classe. Então, aparece. Além de conceito, eu tenho flexões. Por exemplo, na prova da VUNESP, fiscal do ISS de São Paulo, ela cobrou uma questão de adjetivo composto. É comum? Não, mas ela cobrou. E aí? Como é que a gente ia fazer? A pula? Pula e perde a vida, né? Porque um ponto ISS São Paulo, disputa foi, 25 questões de português, o menino, quem passou, fez 25, fez 24, né? O menino não deixou nada em branco, não. Flexões. Então, dentro disso aqui vai entrar plural, plural de compostos, no caso das flexões verbais, então, tudo aqui. E emprego. Então, por exemplo, emprego vai ter a ver, por exemplo, com diminutivos e aumentativos que se relacionam com esse conteúdo aqui, porque muita coisa dentro de morfologia vai estar associada, tá? Então, geralmente, quando a gente pensa em classes, nós estamos pensando em toda essa dinâmica aqui. As classes, eu tenho um negócio que se chama palavras denotadoras, vou colocar aqui, que é quando eu não consigo encaixar a palavra em classe nenhuma. Cai pouco demais, vou pôr uma setinha para baixo, mas pode aparecer. Palavras denotadoras, a gente vai ver. E aqui você tem todas as classes, ó. Substantivos, adjetivos, advérbios, verbos, pronomes, numerais, artigos, preposições, conjunções e interjeições. Todas as bancas cobram classes. Todas, tá? Só que aí você tem as classes que mais caem. Verbo, obviamente. Pronome cai muito, beleza? Preposição cai muito. Conjunção cai muito. Então, essas 4 são as mais importantes. Só que não dá para negligenciar esse trio aqui também, não. Substantivos, adjetivos e advérbios também aparecem com certa frequência. Artigos e numerais, menos. Mas nunca vi uma questão de artigo. Vi outro dia uma na MS Concursos. Vi uma no Sebrasp outro dia, que o Sebrasp perguntou como é que lia um numeral escrito em algarismos romanos. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, quem mandou cobrar um negócio desse? Aparece, só não é muito. Então, o negócio é que a gente tem que saber o seguinte, as classes que estão em amarelo aqui, elas despencam, tá? São as mais cobradas. Muito caidor com força,
mesmo. As outras aparecem em provas variadas. Ah, é comum cobrar uma questão de interjeição? Não, mas pode aparecer. Numeral, ó, ano passado eu vi Sebrasp cobrar, MS Concurso cobrar. Artigo, já vi a FCC fazer uma questão de artigo, por sinal, inteligentíssima, perguntando a carga semântica do artigo. Então, claro que a gente sabe que algumas coisas vão ser mais cobradas, outras menos, mas todas elas estando no seu edital precisam ser vistas. Na ótica do conceito, porque você vai identificar a classe, separar um tipo do outro. Flexões, por exemplo, vai conjugar verbo, vai flexionar, por exemplo, substantivos e adjetivos, plural de compostos, e vai trabalhar o emprego de pronome relativo, emprego de preposição, emprego de conjunções a partir de uma dada carga semântica, tá? Bom, aí eu trouxe uma coisinha legal para a gente ver. Ó, não admite transposição para a voz passiva seguinte construção. Esta matéria é uma matéria de verbo, beleza? Só que, para fazer essa questão, o conhecimento era de análise sintática. Aí, vocês lembram que lá no inicinho da aula eu falei que muitas coisas vão estar nesse escopo aqui, ó, que é o da morfossintaxe. A questão é de verbo, porque está pedindo o quê? Vozes verbais. Só que para fazer, eu preciso de uma matéria chamada predicação, que diz respeito à análise o quê? Sintática. Então, eu entro no âmbito da morfossintaxe. Para fazer a questão, eu preciso de conhecimento dos dois lados. E aí, na hora que a gente estiver trabalhando no nosso curso, você vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque eu não consigo dar tudo numa aula só. Então, a gente vai trabalhando essa lógica. Bom, o que acontece aqui? Eu tenho uma condição de passividade. Hoje não é só aula de passiva, é só para você entender como é que esses conteúdos são cobrados. Aí você pôs a sua ficha só assim, voz passiva, condição de passividade. O que é uma condição de passividade, gente? Eu só posso passar para passiva uma frase que estiver na voz ativa com VTD ou VTDI. Apenas frases com verbo transitivo direto aceitam passiva. Isso ocorre porque o objeto direto da voz ativa vira sujeito da passiva. Então, esta é a minha regra. O objeto direto, e objeto direto tem a ver com o quê? Predicação verbal, que é uma matéria de análise sintática. É tipo assim, no nosso curso eu vou te dar vozes numa aula, você vai respirar, na outra aula eu vou te dar predicação. Então, uma coisa vai ficar emendadinha na outra, vai dar para você entender muito bem. Mas a ideia aqui é te mostrar como é que esses conteúdos aparecem. Então, aqui, ó, já identificaram as atividades informais como práticas de trabalho relacionadas à luta pela sobrevivência. Que identifica algo, isso aqui é o meu objeto direto. A minha pergunta não é faça a passiva, é aceita. Essa daqui é aceita, e eu sei que é aceita por causa do verbo, tá? O trabalho informal leva o trabalhador a baixa remuneração. O verbo é transitivo direto e indireto. O trabalhador, OD, a baixa remuneração e a privação, OI. Então, aceita passiva. O Brasil contava, no início da década de 1980, com verbo transitivo que indireto, regido pela preposição com. Não aceita passiva. Então, não aceita passiva. A ocupação informal, sujeito, né, expõe, verbo transitivo direto, o trabalhador às inseguranças. Expõe alguém a algo, OD e OI, aceita passiva. A retomada do desenvolvimento econômico poderá propiciar, aqui é uma locução verbal, quando isso acontece a gente olha sempre o último verbo, quem propicia, propicia algo, o ingresso de muita gente no mercado de trabalho. Então, aqui também aceita passiva. Então,
O que você aprendeu dessa aula? Que existem alguns conteúdos que vão requerer conhecimento de morfologia e de análise sintática. E para resolver a questão, eu vou precisar disso. Então, aqui eu tenho uma regra que é de condições de passividade. Para que uma frase admita voz passiva, ela precisa ter sujeito, porque quando eu falo em voz, é a relação entre o verbo e o seu sujeito. Por exemplo, se for um caso de oração sem sujeito, não existe voz, não há que se falar em voz, tá? Então, ela precisa ter sujeito e ela precisa ter verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, de modo que eu possa pegar o objeto direto e transformar em sujeito da passiva. Flávia, eu acho melhor fazer de cabeça. Tipo assim, eu acho melhor olhar para a frase e ver se eu consigo fazer a transposição. Por exemplo, já identificaram as atividades informais. Aí eu pensei lá na minha cabeça. As atividades informais já foram, vou colocar até o já para ficar bonitinho, já foram identificadas. Então, como eu consegui fazer isso, aceita passiva. Não tá bom, não? Tá bom, não. Deixa eu te explicar uma coisa. Você não precisaria investir num curso de português se tudo desse certo com base em macete. A gente ia fazer um livro 100 macetes que funcionam em prova e todo mundo que está estudando ia passar. Pensa comigo, tá? Se a gente tivesse um método mágico, não precisaria estar investindo em português. E precisa. Vamos supor que eu tivesse essa frase aqui, ó. Vou usar uma caneta roxa só para diferenciar. O rapaz visava ao sucesso. Aí você foi lá, pensando na sua lógica, falou assim: o sucesso era visado pelo rapaz. E aí você gostou. Falou: eu achei muito bom. Aqui, ó. O rapaz visava ao sucesso, o sucesso era visado pelo rapaz. Só que isso aqui, meu filho, é morte, asfixia e envenenamento com requinte de crueldade, por causa da regência. Quem visa, visa a. O verbo é transitivo indireto, regido pela preposição a. Isso significa dizer que ele não atende à condição de passividade. Então, ele não atende à condição de passividade, qual seja CVTD ou VTDI. Então, gente, já no início do nosso curso, orientando a vocês, nem sempre os macetes serão suficientes para resolver problemas complexos, tá? Quem dera se a vida fosse simples assim. E a gente tá aqui para estabelecer exatamente esses limites. Quando for seguro usar macete, eu vou te falar. O problema é que nem sempre é. E eu também preciso te orientar, porque senão você fica com uma visão simplista, às vezes trabalha questões muito fáceis de prova e chegar na prova real, na vida real de concursos, principalmente os que têm salários mais altos, não vai ser como você está imaginando. Então, eu sempre costumo trabalhar em sala de aula com o mesmo nível de complexidade que você vai encontrar na prova. Nós vamos do básico ao avançado, tá? Bom, esta questão, ela é uma coisa maravilhosa. Só que o enunciado é difícil pra caramba e o menino nem acha que é uma questão que tem a ver com o quê? Morfologia. Esta questão está cobrando um conhecimento de vozes verbais. Só que para você saber isso, você teria que ter feito muitos exercícios dessa linda banca chamada FGV, que é uma banca mais exótica. O que acontece? Eu tenho lá assim, ó, o texto informativo é marcado pela objetividade, tanto de conteúdo quanto de estilo. Uma técnica que a gente usa para ter objetividade é usar a passiva. Então, aqui, ó, usar passiva é técnica de objetividade. Então, já aprendi uma coisa. Aí eu continuo. As opções a seguir mostram frases objetivas
construídas com estratégia de impessoalidade. Objetividade, passiva. Impessoalidade, outra coisa. A impessoalidade é assegurada pela omissão do agente. Assegurada omissão do agente. Então, na passiva, vai ser omissão do agente da passiva. Existem outros recursos, tá? Aqui é porque a gente tá falando de passiva. Por exemplo, se eu tiver sujeito indeterminado, isso também é técnica de impessoalidade, ó. Vai ter que ser uma coisa ou outra. Sujeito indeterminado também assegura isso aqui. Bom, só que eu vi que o recurso que estava sendo usado na questão era esse, porque eu fui olhando as questões e vi assim, ó. Só serão admitidos no concurso, isso é uma locução de passiva. A locução de passiva, ela é formada por ser ou estar mais verbo no particípio. Então, só serão admitidos no concurso os candidatos detentores de diploma. Isso é o sujeito, ó. Os candidatos serão admitidos. Locução de passivo. Julgadas inaceitáveis, as ofertas, que era o sujeito, foram rejeitadas. Locução de passivo. 13 encomendas, sujeito, foram devolvidas. Locução de passiva. Só que agora eu tenho um outro negocinho aqui, ó. O que eu tenho nessa frase? O agente da passiva, aqui, ó, pelos entregadores. Então, eu tenho o agente da passiva. Se eu tenho o agente da passiva, eu não mantive a impessoalidade, porque ela é assegurada pela omissão do agente. E aqui ele não está omitido, não foi omitido, tá? Então, 3 encomendas foram devolvidas pelos entregadores. Quer dizer que os entregadores, eu sei quem é o agente aqui, ó. Os entregadores devolveram as encomendas. Foi decidido, locução de passiva, que essa lei seria, aqui ó, a lei seria revogada. Outro sujeito e outra locução de passiva. Mas sem agente, tá vendo? Um controle severo foi efetuado na Copa. Onde que foi? Não é por quem que foi. Locução de passiva. Só que o menino olha para uma questão dessa, ele não sabe que passa pela morfologia, ele não sabe que passa por vozes verbais. Por isso, ao longo de todo o nosso curso, nós vamos fazer muitos exercícios e eu vou mostrando essas dinâmicas para vocês. Essa interface que diz respeito a interpretar texto e, ao mesmo tempo, aplicar conteúdos gramaticais, tá? Nós vamos corrigir exercício até a sua mão doer no nosso curso, combinado? Bom, aí peguei uma questão do Sebrasp, que ela tá trabalhando também vozes. Eu não sei se vocês perceberam aqui, ó. Eu tentei fazer uma dinâmica assim, ó. FCC cobrou voz. Aí trouxe aqui FGV, que cobrou voz. Agora eu tô te mostrando o Sebrasp cobrando o quê? Voz. Ah, como é que o Sebrasp fez? Essa questão, inclusive, aqui é da prova da Polícia Federal, tá? Então, aqui, ó. Dir-se-á, no entanto, que nenhum deles partilha realmente do direito de julgar. Aí o mesmo trecho daqui a gente fez a primeira questão. Ó. Os peritos não intervêm antes da sentença para fazer o julgamento, mas para esclarecer a decisão dos juízes. Bom, eu tenho 2 formas de fazer a voz passiva. Então, a voz passiva, a gente sabe que é quando o sujeito é paciente. Aí o menino virou aí do outro lado e falou assim, a gente sabe, é muita gente. Flávia, eu não sei nada, eu tô me sentindo muito mal. Relaxa. Entenda que esta aula é uma aula só para a gente ter uma noção de cenário real, porque eu não quero mentir para você, e para você entender o quanto eu estou aqui me dedicando para que você aprenda e o tanto que eu preciso que você se comprometa com o seu próprio aprendizado. Então, põe a sua mão aqui, vamos fazer um compromisso, estabelecemos esse compromisso, vamos juntos construir um conhecimento, porque lá na psicologia eu estou aprendendo que não existe construção de conhecimento sem que
sem que o aprendiz seja agente. Olha o que acontece, não existe. O seu cérebro, ele não vai se ligar ao meu. Você precisa fazer o seu cérebro atuar em benefício próprio. Isso depende de fazer exercício, não é só assistir a aula, né? Então aqui, ó, a gente vai ter uma aula só de passiva. Só de passiva. Pode ficar tranquilo, tá? Tchau, tchau. Aula 28 do seu curso, exemplo, tá? Mas aqui, só para você entender essa dinâmica. Quando eu tenho voz passiva, eu tenho sujeito paciente, que é aquele que sofre a ação. Expressa pelo verbo. Bom, aí dentro da dinâmica de passiva, eu tenho duas formas. A voz passiva analítica e eu tenho a voz passiva como, gente, sintética. Então, voz passiva analítica e voz passiva o quê? Sintética. Na voz passiva analítica aparece uma locução verbal. Essa locução formada por ser ou estar mais verbo no quê? Particípio. Bom, a voz passiva sintética formada por verbo transitivo direto e indireto, mais se, esse se especificamente uma partícula apassivadora. E vamos ter aula de si, né? De tudo isso aqui que a gente está falando. Bom, aí, que regra que eu sei? O que é que essa questão do Sebrasp cobrou? As formas de passiva analítica e passiva sintética são formas equivalentes. A FCC também cobra muito isso aqui. Então, eu tenho uma regra que fala que voz passiva analítica e voz passiva sintética são formas equivalentes, desde que eu tenha mantido, por exemplo, a concordância, feito, né? Essas formas são equivalentes, eu preciso ter manutenção do tempo e do modo verbal e da concordância. Para isso acontecer, eu preciso de manutenção de tempo e modo e da concordância. Então, preciso fazer a manutenção disso tudo. Então, quando eu faço dir-se-á, esse verbo está no futuro do presente do indicativo, dirá, né? Esse se é PA mesmo, partícula passivadora, porque quem diz algo. O sujeito paciente é isso aqui, ó. É um sujeito paciente oracional. Isso tudo será o quê? Dito. Então, dir-se-á, futuro, o se é PA. Eu já identifiquei que isso era uma voz passiva sintética. E eu passei aqui para futuro do presente do indicativo mais o que? Particípio. Essa construção é uma construção de voz passiva analítica. As duas são formas equivalentes. Então, quando eu falo a expressão dir-se-á poderia ser substituída por será dito. Nesse caso é verdadeiro. Porque voz passiva analítica e voz passiva sintética são formas equivalentes. Eu mantive o futuro do presente. Aqui, ó. Será dito, isso também é futuro do presente. Acrescentei a minha locução, que é o verbo ser, será, mais o particípio dito do verbo principal. Então, eu tenho uma correspondência de vozes, ok? Continuei agora pensando, só que eu estou em outro mover. Eu estou em análise sintática. Bom, o que é cobrado em análise sintática? Primeira coisa que a gente vai dizer é o seguinte: esta é a parte mais cobrada em concurso,
tá? Flávia, alguma banca não cobra tudo de análise sintática? A VUNESP costuma em alguns editais, deixar uma partezinha de lado. Vou explicar isso aqui. Mas este é o conteúdo muito caidor de com força mesmo. Ele é o conteúdo mais relevante e é o maior. Depois de interpretação de texto. Olha que legal. Por que é depois de interpretação de texto? Porque geralmente 40% da sua prova é texto. E se você não der atenção a esse conteúdo, você vai errar texto e vai chorar. Então, é o conteúdo mais relevante depois de texto. E nós vamos trabalhar tudo de texto também. Por quê? Texto sozinho, gente, costuma corresponder a 30%, 40% da prova. Então, texto sozinho, né? Então, a gente tem que pensar que a dinâmica de interpretar texto, ela tem que estar aí na sua rotina de estudos. Isso aí a gente alcança muito a partir de provas, o quê? Completas. Então, conteúdo muito caidor de com força mesmo. A gente vai dividir em aspectos de função e aspectos de enunciado. Enunciado, todas as bancas. Classificações e funções, a gente vai fazer uma ressalva que a VUNESP, em alguns editais, não cobra. Classificação de oração, por exemplo, tá? Então, dentro de classificações e funções, eu tenho funções sintáticas do período simples. Tá aqui dentro. Dentro dessas funções é que a gente estuda, por exemplo, tipos de sujeito, tipos de predicado. A gente estuda aqui predicação verbal, que é a mesma coisa de transitividade. Você já vai sabendo que é a mesma coisa de predicação. Se o verbo é transitivo direto, indireto. Por exemplo, você tem que saber isso para fazer isso. Olha como é que é, tá vendo? Aqui a gente estuda, por exemplo, os outros elementos da sintaxe. Então, termos, integrantes, complementos e acessórios. Então, sujeito e predicado são chamados termos o quê? Essenciais. E aqui a gente estuda também os integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, e os termos acessórios, adjunta adverbial, adjunta adnominal, estuda aqui. Além disso aqui, a gente estuda classificação das orações. Período simples e composto e de orações. Então, aqui, ó, a gente vai estudar as relações de subordinação e coordenação, orações reduzidas. Orações reduzidas. Equivalências de orações, às vezes vem no seu edital assim, equivalência de estrutura, tá aqui, ó. Então, estudar isso tudo aqui. Beleza? Eu tenho um ponto de interseção aqui, ó, que é tipos de quê, tipos de si e funções sintáticas de pronomes, que a gente estuda aqui. Beleza. Às vezes, em alguns editais, a VUNESP economiza essa parte aqui, ó. Não cobra, mas não são todos os editais. Então, todas as bancas cobram, tá? Aqui, ó, todas, com um asterisco. Ocasionalmente, a VUNESP exclui a parte
Aí o menino fica todo felizinho. Não fica feliz não, que eu vou te explicar o que acontece. Nem precisa ficar feliz, que não adianta. Então, ocasionalmente a VUNESP exclui essa parte. Aí o menino vai e fala assim, então não vou estudar, porque já que é uma parte enorme, chata, grande pra caramba, difícil, aí ele fala assim, não vou estudar. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu te dou uma aula e falo assim, ó, aqui aparece vírgula porque é uma oração subordinada reduzida. Se você não souber o que é oração subordinada, não vai adiantar. Olha, não pode pôr essa vírgula porque você está separando o sujeito do predicado. Aí a menina falou assim, mas é vírgula ou é sujeito predicado? É vírgula. Pontuação cai na VUNESP. Então ela é esperta. Ela fala assim, eu não preciso cobrar isso aqui. Basta eu cobrar conteúdos que englobem isso aqui. E a pontuação é um deles. Outros conteúdos que englobam isso aqui. Você viu lá que a gente tinha uma questão que era de vozes verbais, porque a VUNESP cobra verbo, tá lá, vozes verbais. Só que para fazer você precisava ter noção de transitividade. Então não fica feliz porque, ainda que ela exclua, cairá indiretamente. Então cairá do mesmo jeito. E não é porque ela vai cobrar coisa que não tá no edital, não. Ela vai cobrar o que está no edital, só que ela vai cobrar já usando enunciados. Por exemplo, gente, se eu tenho uma questão de concordância envolvendo a partícula si, sujeito indeterminado versus partícula passivadora, eu não cobrei funções do si e nem tipos de si, eu cobrei concordância. Então, estava dentro do enunciado. Só que você tinha que saber essa matéria aqui. Então, ó, concordância. Então, enunciado tem a ver com isso aqui, ó. Concordância, regência, crase, colocação pronominal, que tá aqui dentro. Mas a gente vê colocação em pronome por uma facilidade aí de ajuste, mas tá, é um aspecto de enunciado. Pontuação. Isso despenca em todas, tá? Então, ó, esses conteúdos aqui, todas, aí não tem exceção. Que é o enunciado, beleza? É o que mais aparece. O que eu quero te explicar? Uma questão de concordância envolve conhecimento de si, envolve conhecimento de sujeito e o quê? Predicado. Uma questão de pontuação envolve isso aqui tudo. Então, uma banca tipo a VUNESP, ela tá sendo esperta, ela tá falando assim, são só 10 questões, eu vou fingir que meu edital é pequeno, mas no fundo você precisará saber isso aqui para compreender concordância, regência, crase, colocação pronominal e pontuação. Quando eu monto um curso específico para a VUNESP, vamos supor, para um concurso que não cobra essa parte, eu falo com o aluno, ó, eu vou fazer o curso do jeito que está seu edital, mas se você sentir uma fragilidade, por exemplo, para entender a aula de concordância, eu vou ter que liberar para você a aula de classificações e o quê? Funções, porque vai acontecer essa fragilidade. Por isso que o nosso curso é completo, ele é linear, ele vai te permitir entender esses conteúdos com lógica, tá? Então, esta é a parte mais importante depois de texto, porque texto vai corresponder a 30%, 40% da sua prova, então é muita coisa. E a gente vai ter que treinar também isso. Bom, peguei uma questão de crase da FCC, peguei uma questão de crase da FGV e peguei uma questão de crase do Sebrasp só para você perceber como cada uma dessas bancas cobrou o conteúdo. Olha o que vai acontecer. A FGV, ela vai cobrar morfologia com crase. Você acredita nisso? Ela vai cobrar isso aqui tudo junto. Tá? Você vai perceber pela questão, não tem jeito de fazer sem levar em consideração isso, tá bom? Então, ó, isso aqui é muito caidor, nós vamos ter uma dinâmica aqui para entender essa cobrança. Então, o que nós vamos fazer? 3 questões de crase, que é um conteúdo importante, tá? E aí nós vamos trabalhar esse conteúdo aí na ótica das diversas bancas. Então, ó,
vamos trabalhar na ótica das diversas bancas CRASE, que é um conteúdo de análise o quê? Sintática. E aí nós vamos entender. Ah, essa é a nossa aula de CRASE, Flávia? Não. Você terá umas 3 aulas de CRASE. 2 de teoria e 1 de exercício, tá? Você terá uma aula só de CRASE, pode ficar tranquila. Aqui a gente vai só observar como as bancas cobram esses conteúdos e como eu vou conduzir o nosso curso, tá? Bom, então, um curso completo, e sem uma abordagem específica de uma banca, ele tem o propósito de trazer para você o conhecimento mais profundo possível naquela disciplina, naquela matéria dentro da disciplina, né? CRAS dentro da disciplina de língua portuguesa, para que você consiga fazer questões de bancas variadas, tá? Então, por isso que a gente, inclusive, corrige questões de bancas variadas no nosso curso. Bom, eu tenho lá assim, ó, se há uma diferença entre o terrorismo de Estado e outros tipos de terrorismo, já fazendo uma leitura aqui, ó, terrorismo de Estado e aqui, ó, outros tipos de terrorismo, é que estes são os outros tipos, só para você entender a frase, atuam à margem. Esse à margem que apareceu aqui, ó, recebe crase porque é uma expressão circunstancial formada por palavra feminina, é uma regra. Essa é a regra de crase. Existem 3 tipos de expressão circunstancial feminina. Isso já está lá na morfologia. Então, morfossintaxe. Quais são esses tipos de expressão circunstancial? Eu tenho a locução prepositiva, que é o caso dessa daqui, porque ela termina em preposição. Eu tenho a locução conjuntiva e eu tenho a locução adverbial. Todas essas 3 formas de locução, isso é classe, né? Estão dentro dessa lógica de expressão circunstancial. Se for formada por palavra feminina, a crase vai aparecer por tradição. Então, aqui, ó, se há uma diferença entre o terrorismo de Estado e outros tipos de terrorismo, é que estes atuam à margem. Então, primeiro eu sei que tem crase. Já não é e não é. Aí depois eu tenho. E desse modo, olha o que eu percebi. Esse A aqui, ó, tá singular. Então, eu tenho um A singular mais o que? Palavra plural. Isso é um caso proibido de crase, tá? Toda vez que eu tiver um A singular mais palavra plural, isso vai ser um caso proibido de crase. Por quê? Porque não há artigo nessa expressão. Então, aqui eu já sei que é assim, ó, sem crase. Esse serve, esse serve. E a letra A já foi. Então, beleza. Aí, olhei para esse próximo caso. Vi o contra. Olha aqui, eu precisava de ter uma noção de classe gramatical. Contra qual classe? Preposição. Aí eu tenho uma regra que é assim, ó. Não se usa crase depois de preposição. Exceto a preposição até, né, gente? Então, exceto até, que até é caso facultativo. Olha como é que a morfologia também foi importante. Você teve que identificar a classe para aplicar a regra de crase. Né? Você tinha que saber que aquilo ali era uma preposição. Então, é um caso facultativo. Ó. Até a ou até a escola. Só que com contra é proibido. Então, não se usa crase depois de preposição. É um caso proibido. Então, esse A que está aqui é sem. Ah, vai ser aquele. É porque pode ter crase em aquele. Beleza. Aquele é esse aqui, ó. É o terrorismo de Estado. Então, contra aquele, elas, as vítimas, nada podem fazer. As vítimas nada podem fazer contra o terrorismo de Estado. Pra você entender a frase também. Bom, de modo que a nossa resposta aqui não pode vai ser a letra B, de bom estudar português. Então, ó, primeiro, tem crase porque é uma expressão circunstancial formada por palavra feminina.
Segundo, não tem crase porque é um a singular seguido de palavra plural, isso é um caso proibido. Terceiro, não tem crase, porque não se usa crase depois de preposição. E eu sei que contra, entre, para, de, em, por, perante e outras palavrinhas mais são preposições. E a única exceção que eu tenho em relação a esse caso de não se usa crase depois de preposição é a preposição até, que constitui caso que facultativo. Você já pode fazer uma fichinha disso, porque mesmo não entendendo tudo, você já aprendeu alguma coisa. E o mais importante, você aprendeu que você precisa ter conhecimento de classe. Olha que legal, gente. De classe para aplicar uma regra de crase, né? Eu preciso ter conhecimento de classe para aplicar uma regra de classe. Só que agora na FGV você precisa ter mais, tem que ser mais profundo. Ó, aqui, ó, você precisava ter um conhecimento desse e desse, porque ela pediu o caso idêntico. Então eu precisaria ter ainda um conhecimento mais profundo. Ó, o acento grave, indicativo de crase, empregado nesse segmento, à disposição dos usuários, é devido ao mesmo fator na seguinte frase. Então, todas estão certas. Ó, à noite, à vista, à aluna, à procura de, à proporção que. Todas estão certas. Só que eu preciso ter uma noção. À noite é uma expressão circunstancial feminina. À vista é uma expressão circunstancial feminina. A aluna não é, ó. Entregou o livro, OD, a aluna, OI. Então, aqui é um caso de objeto que indireto. Saiu à procura da namorada. É uma expressão circunstancial feminina. Ficava contente. A proporção que está indicando proporção é uma expressão circunstancial feminina. Aí você tinha que pensar agora, olha aqui, ó, nos tipos. Se você não soubesse, os tipos não rolavam. Então, ó, eu eliminei só essa, né? Só essa daqui que eu sei que não é, porque essa daqui é uma expressão circunstancial feminina. Aí, dentro desse contexto de expressão circunstancial feminina, a gente sabe que a crase aparece por tradição, né? Esse acento grave aparece por tradição. Eu tenho locução prepositiva que termina em preposição. Aí, ó, de novo, eu preciso saber quais são as preposições, ó. Termina em preposição, e se eu não sei quais são, não adiantou nada. Então, termina em preposição. Então, aqui, ó, a, de, em e outros. Tem que saber. Eu tenho a locução conjuntiva, que termina em que? Sempre. E eu tenho a linda locução adverbial que não termina em nada. Aí a gente coloca assim, ó, não termina em preposição, nem em que. Então, ela não termina em preposição, nem em que. Então, ó, locução prepositiva termina em preposição. Para isso, eu precisaria saber quais são as preposições. Locução conjuntiva termina em que? Locução adverbial não termina em preposição, nem termina em o quê? Conjunção. Bom, aí vim para minha questão, que agora ela ficou fácil, porque eu tenho conhecimento necessário para fazer a questão à disposição de. E eu já vi que tem um de, é uma locução prepositiva. Aqui, ó, termina em preposição. Ah, eu tô procurando essa. À noite não termina em nada, ó. Nem preposição e nem que. Logo, é uma locução adverbial. À vista não termina em nada, locução adverbial.
Essa era objeto indireto, nem era expressão circunstancial. Essa termina em preposição, locução prepositiva. É a nossa resposta, e essa questão nem era difícil, só que demandava um conhecimento técnico. E essa daqui era uma locução conjuntiva. Então, a FGV brincando de gramática tradicional, com uma mão pesadaça, mas é isso aí. E você, gente, está aqui para entender o seguinte: quem toma posse, quem acerta uma questão dessa, e acerta rápido, porque sabe a matéria. Olhou para a questão, viu a disposição de, viu a preposição, pensou locução prepositiva, que é uma questão fácil. Fez a sua ficha das locuções femininas, já entendeu um pouco mais, mesmo que essa matéria toda seja trabalhada ao longo do nosso curso. Será trabalhada, né? Ainda que ela seja trabalhada, isso não exime você de ser agente no seu processo de aprendizado. Vamos lá. Trecho de referência, porque no Sebrasp tudo vai ser tirado do texto. Sou forçado, pois, a limitar-me aos elementos de que disponho, encerrando em desventura as aventuras de Viramundo em Ouro Preto e dando viço às suas perseguições. Ô, gente, o que acontece? Eu vou dar algo, OD, a alguém, OI. Essa preposição é obrigatória. Eu tenho aqui, ó, VTD. Então, eu tenho a preposição exigida mais o artigo. Logo, eu tenho um caso obrigatório de crase. Ô, Flávia, mas não tem um negócio que antes de possessivo é facultativo? O que é facultativo é o artigo. Então, se eu tivesse isso aqui sem o artigo, ia ser assim, ó, dando viço a suas... Aí, ó, apareceu apenas a preposição, as suas peregrinações. Então, antes de possessivo, realmente, o artigo é facultativo. Se eu tirar o artigo, vai ficar isso aqui, ó. Mas não é a crase, não. E você não pode estender o item. Ó, é obrigatório o sinal indicativo de crase empregado em as suas peregrinações. É verdadeiro isso aqui. De maneira que sua supressão, se eu só suprimisse, se eu falasse isso aqui, ó, dando viço às suas peregrinações, porque eu tirei só a crase, eu não tirei o S, aqui, ó. Se eu tirar só isso aqui, de maneira que sua supressão acarretaria em correção gramatical. Realmente, isso aqui ficaria errado. Eu posso fazer de dois jeitos. Quais são os jeitos? Somente a preposição, que não é a mesma coisa disso, aqui é somente o artigo, ou assim, com a preposição e o artigo denotando um caso obrigatório. Logo, item o quê? Correto. É obrigatório o sinal indicativo de crase empregado em as suas peregrinações, de maneira que sua supressão acarretaria em correção gramatical no trecho. Beleza? Estamos acabando, mas vamos lá. Bom, semântica. Flávia, a semântica tem a ver com aspectos gramaticais? Tem. Porque às vezes eu faço uma questão de pontuação, por exemplo, e essa questão de pontuação envolve vários conhecimentos. Oração adjetiva explicativa versus oração adjetiva, o quê? Restritiva. Então, o sentido, ele aparece na lógica da semântica, tá? Bom, semântica tem a ver com sentido. O sentido é estudado na lógica da conotação, que é o sentido figurado, versus a denotação, que é o sentido real. Que é o sentido de dicionário. Só que sentido, gente, pode ser sentido da palavra, e aí eu vou cair, por exemplo, em uma questão de vocabulário, de interpretação de texto, né?
Então, eu posso ter uma questão de vocabulário. Eu posso trabalhar o sentido da frase, pedindo uma questão de reescrita. Aí eu posso pedir uma reescrita com manutenção de sentido. Eu posso trabalhar deslocamento. Se eu mudar a ordem, se altera o quê? O sentido. Eu posso trabalhar com pontuação, se a mudança na pontuação altera o sentido. Eu posso trabalhar com parágrafo, pedindo, por exemplo, a ideia central do parágrafo. E, obviamente, eu posso trabalhar com o que mais aparece, que é a análise de texto. Está ou não contido no texto um determinado conteúdo. Gente, a base de semântica, ela tá voltada para a interpretação de texto. Então, 30 a 40% da nossa prova diz respeito a texto. É uma matéria que a gente tem que dar mais importância, porque quando vocês ficam bons, vocês começam a errar só a questão de interpretação de texto, porque a gramática é uma coisa mais palpável. E aí você vai ficando bom, e aí você começa a errar só texto. Mas não é porque você não é bom em texto, é porque você negligenciou o texto. Você pensou assim, esse não é o texto que vai cair em prova, logo eu não quero fazer uma interpretação o quê? De texto, beleza? Então, o menino já pensou basicamente nisso. Ah, não quero fazer interpretação de texto, porque não é o texto que vai cair na prova. Bom, aí voltando aqui, o que eu fiz? Trouxe uma questão que cai, gente, esse tema dessa questão cai em todas as bancas de maneiras diferentes. Qual que é o tema disso aqui? Muito caidor de com força mesmo, você vai ver que isso aqui vai cair direto. Essa questão, ela tá cobrando pontuação. Então, aqui, ó, inserisse uma vírgula. Então, eu já sei que é uma questão de pontuação. Envolvendo uma matéria que se chama oração adjetiva. Ai, Flávia, eu não sei nada disso, você tá me deixando muito confuso. Você terá uma aula de oração adjetiva. E daí, alguns dias, vai ter uma aula de pontuação. E aí, esse conteúdo vai ficar ótimo. E no fim do nosso curso, você pode rever essa aula para você entender. O que eu quero é que a gente não parta do nada. O que é partir do nada? Eu te dou uma frase desse tamanho, chega lá na prova, você encontra uma desse. O que eu não quero é que você não deposite, como é que eu posso dizer, o esforço necessário no seu curso, porque o seu investimento tem que valer a pena, tá? O dinheiro que você investiu no curso tem que ser retornado com a sua nomeação, e até porque eu preciso de outros alunos e você tem que me indicar. Então, a nossa troca é essa. O que mais ajuda, gente, o que mais ajuda é a indicação de aluno, tá? Não tem outra coisa, não. Aí você faz uma publicidade, o menino não me conhece, não adianta nada, entendeu? Então é o depoimento do menino, vai lá no Instagram, olha o tanto de depoimento. Mas esses meninos que estão ali dando depoimento, eles não contaram só com a aula, eles realmente se dedicaram nesse processo, eles entenderam que é doloroso, é um pouquinho doído, é desconfortável, mas vai, tá? E vai mesmo, todo mundo aprende. Então, ó, eu estou em pontuação, oração adjetiva. Eu já sei que oração adjetiva é um caso clássico de mudança de sentido, né? Ou vou saber, ainda não sei, mas saberei. Não tem problema, você pode chegar aqui sem saber nada. Eu aposto com você que você vai sair sabendo muita coisa. Tudo o suficiente para fazer a sua prova com qualidade, né? Então, oração adjetiva. Caso clássico de mudança de sentido, para eu reconhecer uma oração adjetiva, eu teria que saber que elas são introduzidas por pronomes relativos. A morfologia aqui, ó. Ah, toda oração adjetiva é introduzida por pronome relativo. Aí o menino não teve uma aula de pronome relativo, ficou um buraco, né? Para identificar os pronomes relativos, que, quem, o qual, cujo, onde, reticências. Olha aqui, ó. Eu já vi que ele quer a palavra arquivos. É essa. Então, eu quero uma vírgula após a palavra arquivos. Eu identifiquei na hora que era um pronome relativo. Na hora que eu vi isso aqui, já passou um glitter no pronome relativo. Como eu fiz a minha parte, isso tudo se abriu. É uma questão de pontuação.
envolvia pronome relativo. Pronome relativo introduz oração adjetiva. Oração adjetiva é um caso clássico de mudança de sentido. E como é que eu projeto esse caso clássico de mudança de sentido? Vamos para cá. As orações adjetivas, elas se dividem em dois tipos. Ela pode ser uma oração adjetiva explicativa e pode ser uma oração adjetiva restritiva. Oração adjetiva explicativa, o que acontece com ela? Ela sempre vai se referir a 100% do conjunto. Na nossa aula mesmo, eu te explico, né, que ela é ou todos, mas sempre 100%. Então, ela traz uma informação que é considerada desnecessária no conjunto informativo, porque ela se refere a 100%. Aqui eu vou trabalhar com desenho, ó. 100% do meu conjunto. 100% do meu conjunto. Já a oração restritiva, ela é sempre uma parte de um conjunto maior. Conjunto tem que ter mais de um, porque não tem jeito de restringir por isso que toda vez que é um só tá aqui. Aqui é sempre um ou todos. Aqui, ó. E aqui é sempre parte. Então, quando eu tenho uma restritiva, nunca vai se referir ao conjunto todo, é só uma parte. Isso aqui, gente, não é raciocínio, isso é saber a matéria. Porque se você ficar raciocinando, você pode errar. Vamos treinar com uma frase pequenininha e que vai exigir de você um conhecimento teórico. Porque o que leva o menino ao êxito é isso aqui. É por isso que a gente tá aqui no domingo de manhã estudando, tá? De manhã não, que a gente já tá de tarde, mas tá bom. Vamos fazer assim, ó. Os políticos brasileiros, vírgula, que são corruptos, vírgula, não merecem apoio do povo. Eu tô te perguntando lá no dia da sua prova assim, ó. É possível, aqui ó, interpretação de texto. É possível afirmar pelo texto, com base no texto, que todos os políticos brasileiros são corruptos e não merecem apoio do povo? É possível afirmar, com base no texto ou pelo texto, que todos os políticos brasileiros são corruptos e não merecem apoio do povo? É possível ou não, gente? Pelo texto, pelo que está escrito aqui. Os políticos brasileiros, vírgula, que são corruptos, vírgula, de novo, não merecem apoio do povo. É possível? É possível. Está escrito isso. Por quê? Esta oração é explicativa. A oração explicativa é a que vem entre vírgulas. Comi um L. A restritiva é a sem vírgulas. Então, é possível. Nossa, Flávia, mas eu pensei assim. Não é pensar, é saber a teoria. O menino pensando, os políticos brasileiros que são corruptos, entendeu? Entendi, você errou, eu acertei. Aqui, ó, os políticos brasileiros que são corruptos. Quando você dá essa pausa, você está dizendo que essa informação é desnecessária e que você está se referindo a 100% do conjunto. É regra, não é achismo. Agora, se eu tirar as vírgulas, por isso que é um caso clássico de mudança de sentido, se eu falar assim, os políticos brasileiros que são corruptos não merecem apoio do povo. Só os que são. Aí a regra também está me dizendo que como está sem vírgula, é uma parte.
Então, são todos? Não, pode ser até a maioria, mas é parte. Então, os políticos brasileiros que são corruptos, aí é uma parte. Por que eu tô te dizendo isso? Porque não é questão dessa, gente. Quem leva é quem tem conhecimento teórico. Porque se o menino ficar tentando entender a frase, além dele perder muito tempo e nem dar tempo de fazer a discursiva, ele erra. Entendeu? Ele interpreta trocado. Então, ó, o que tá pedindo? Nem todos os escritos foram destinados a se tornar arquivos. Arquivos cuja proteção não estava sem vírgula. Sem era uma parte. Mas se eu colocar uma linda vírgula aqui, ó. Se eu colocar essa linda vírgula, vai ser com vírgula. E aí vai ser esse conjunto aqui, ó. Vão ser todos os arquivos. Porque Deus quis? Não, porque a regra falou e você estudou. Então, com vírgula vão ser todos. O que eu quero te mostrar? O conhecimento era de pontuação, você precisava saber oração, você precisava voltar lá no pronome relativo. Olha como é que as matérias vão se relacionando ao longo da sua preparação. Esta parte aqui, ela cai em todas as bancas. Esta regra de oração adjetiva, ela é tipo uma das regras mais amadas em concurso público. Por quê? Porque a gente sempre pensa o contrário. O menino pensa que quando tem vírgula, tá falando de uma parte. Quando não tem, tá falando de todo. Se o menino pensa o contrário, melhor ainda, porque aí erra. Então é assim que as bancas pensam. Por quê? Porque a vida não é fácil. Mas agora eu coloquei uma questão fácil para você não desanimar. Nós estamos estudando semântica, né? Então, tem a ver com texto, tem a ver com o sentido da palavra, da frase, deslocamento, pontuação, parará. E aí, eu coloquei uma outra questão da FGV, que é uma banca difícil, mas nessa questão aqui estava relativamente tranquilo. Na frase a seguir, há uma busca pela precisão da informação, uma informação exata, né? Assinale a opção que apresenta a frase em que isso é obtido por quantificação precisa. Então, olha, eu quero a que é obtida por quantificação que precisa. 2 dúzias de banana. Quantas? 24. Foram compradas na esquina. 2 dúzias, 24. Pronto, já sei. Quantificação precisa. Perto de 10 mil pessoas. Aqui, ó, perto. Aproximação. Esse programa foi oferecido a cerca de 500 alunos. Aproximação. Menos de uma centena de candidatos. Menos de uma centena. Aproximação. Numerosos incêndios. Numerosos, não sei se foram 100, 20. Aproximação. Pronto. Essa era uma questão de sentido que trazia o enunciado sobre precisão da informação e era mais simples, tá vendo? Então tem de tudo no mundo. Última parte da gramática para a gente almoçar. E domingo a gente pode almoçar mais tarde, não tem problema, é assim mesmo. E aí você também se compromete, você vai estudar até 4 horas, tá? Depois de 4 você pode ir ao cinema, descansar, almoçar você pode. Estilística diz respeito aos recursos expressivos para a obtenção de sentido. Então, envolve um monte de coisas. Cai. Muito caidor com força mesmo. E vai estar contemplado em questões de texto. Às vezes, na sua prova, nem vem a palavra estilística, né? No edital, mas mesmo assim está contemplado. Então, a estilística vai estar dentro de questões de texto e são aqui, pensando no conceito, dentro de recursos de estilo. Então, por exemplo, perguntas dentro do texto constituem uma estratégia retórica. Isso vive sendo perguntado. Então, aqui, ó, uso de perguntas no texto. Aí a pergunta no texto visa a resposta do leitor? Não, é uma estratégia retórica, é só para introduzir o tema.
não objetiva, isso cai tanto que eu já vou colocar na primeira aula. Não objetiva resposta do leitor. Então, eu tenho uso de perguntas no texto, eu tenho, por exemplo, escolha vocabular. Ah, escolha vocabular, ela é importante. Escola, não. Eu tenho tipos de discurso, discurso direto, indireto. Por que isso tem a ver com estilística? Quando eu opto pelo discurso direto, eu quero dar maior vivacidade à cena narrada, eu quero trazer realidade para aquilo ali. Quando eu uso o discurso indireto, ele está mediado pelo narrador. Né? Quando eu uso o discurso indireto livre, eu quero que haja intencionalmente uma mistura entre o narrador e o personagem. Estão vendo? Então, tipos de discurso, tipos de texto. Isso aqui cai muito. Ó. Isso também. Gêneros textuais. Funções de linguagem. Metalinguística. Figuras de linguagem. E outros aspectos relacionados à produção de texto. Então, aqui, ó, polifonia, intertextualidade, nós vamos estudar isso tudo. Tô acabando, marido. Marido, você prometeu 1h30. Tô acabando. 2 minutos. Intertextualidade e outros recursos expressivos. Então, ó, eu tenho os recursos para obtenção de sentido. É claro que isso está relacionado à semântica. Tem como cobrar separado, não. Então, tá sempre aqui nessa lógica. Algumas questões vão envolver conhecimento teórico. Por exemplo, quando a gente fala assim, tipo de discurso, ele tem um efeito de sentido, mas eu preciso de conhecimento teórico. Tipo de texto, se o texto é descritivo, narrativo, expositivo, argumentativo, tem a ver com o texto, mas precisa de conhecimento teórico. Então, aqui, ó, há vários conteúdos que demandam conhecimento teórico, tá? Do conceito. Então, há vários conteúdos que demandam conhecimento teórico. E aí, para a gente fechar essa aulinha, eu trouxe 2 questões que vão cobrar estilística. Uma da FGV, que a gente trouxe assim, ó, em todas as frases argumentativas há uma estratégia ao recurso, ó. A gente está falando de recursos de estilo para a obtenção de um determinado sentido. Então, em todas as frases argumentativas há uma estratégia de convencimento. Eu posso convencer por várias estratégias diferentes. Eu posso, por exemplo, assim, compre um curso e ganhe um copo. É uma estratégia de vantagem. Compre um curso e passe no concurso. É uma estratégia de causa e efeito. É melhor do que ganhar um copo, né? Porque tem a ver com uma estratégia de causa e efeito. Então, aqui, vou mencionando algumas. Vantagem. Aí eu tenho causa e efeito. Eu posso fazer assim, compre o curso, senão não será aprovado. Isso é intimidação, ameaça. Gosto dessa não. Eu posso tentar uma sensibilização. Compre o curso para me ajudar. Compre um curso para o seu filho estudar. Então, eu posso tentar uma sensibilização também. Para me ajudar, pode, tá, gente? E aí vai. Mais outras. Bom, aqui falou o seguinte: assinale a opção que apresenta uma frase que apela para a intimidação. A intimidação, gente, tem a ver com ameaça, tem a ver com um tom mais pejorativo.
Então, ó, compre um curso, ganhe um copo. Compre um curso, seja aprovado no concurso dos seus sonhos. Compre um curso, senão não será aprovado. Compre um curso para me ajudar. Compre um curso para o seu filho estudar. Estou sensibilizando. Faça como os americanos, beba Coca-Cola. Faça como alunos já aprovados, compre um curso. É comparação, né? Então é semelhança, comparação. Não vá à festa de formatura com roupa velha. Bom, essa tá mais ligada à intimidação. Mas vamos olhar o resto para você ver isso aqui. Compre uma mesa, ganhe 2 cadeiras. Vantagem, claramente a técnica da vantagem. Dê um carro de presente para sua mulher. Tá mais ligado para isso aqui. Faça isso para alguém, ajude alguém. Então é uma sensibilização. Leia os livros e enriqueça. É isso aqui, ó, causa e efeito. Essa técnica de causa e efeito, ela é extremamente poderosa na publicidade. Então, por exemplo, assim, male todos os dias e ganhe o corpo dos seus sonhos, ou conquiste o corpo dos seus sonhos, né? Tem umas coisas milagrosas. Compre um curso e enriqueça. Tipo isso. Leia o livro e enriqueça. Você que não trabalha, não, pra você achar que vai enriquecer só lendo, né? Leia os livros e se enriqueça. Causa e efeito. Então, causalidade. A vantagem tem mais a ver com dar alguma coisa e a causa e efeito é compre um curso e passe no concurso. O efeito tem a ver com o que você, o quê? Como é que eu posso dizer assim? Objetiva com aquilo ali, tá? Bom, sobrou-nos a letra B, de bom estudar para passar no concurso. De bom comprar um curso, não para ajudar a professora, mas para se ajudar. Essa é a sensibilização, né? Para se ajudar. Mas pode ajudar a professora também, que eu tô aqui, obviamente, trabalhando domingo, porque eu preciso de dinheiro. Se eu fosse rica, eu não estava. Lógico, né? É tão óbvio isso, gente. Ai, ai, ai. Bom, então, terminamos a nossa lógica com essa última questão da IBGP, que é uma questão de linguagem figurada. Então, ó, em todas as frases, o recurso de linguagem figurada, você precisava ter conhecimento disso aqui, né? Então, aqui, ó, metáfora é uma associação por semelhança. Então, o que é a metáfora? Associação por semelhança. Hipérbole. O que vai ser hipérbole? Exagero, né? Antítese, aproximação de contrários. Personificação, dar vida a seres inanimados. Ô, gente, olha quanta coisa você aprendeu hoje, mesmo sabendo que essas matérias todas serão retomadas, né? Ironia. Ironia é falar uma coisa querendo dizer o contrário, tá? Então eu falo assim, nossa, ela é uma pessoa tão boa que passa os fins de semana presa. Dá pra gente saber que se a pessoa passa o fim de semana presa, não é porque ela é boa, tá? Então, a intenção é diferente do que tá escrito, beleza? Ideia contrária ao que está escrito. Eu quero o exceto. Logo, eu quero a alternativa como, gente, errada. A justiça, muitas vezes, veste uma venda que impede de enxergar os mais pobres. Então, quando eu falo a justiça veste uma venda, quer dizer, ela não vê os mais pobres. Eu tô vendo que tem metáfora, mas aqui também tem personificação. Eu tenho metáfora e tenho personificação. Tem problema ter mais de uma? Não. Aí eu vou ver o resto para ver o que eu tenho que marcar. Para alguns, recorrer à justiça parece uma jornada infinita por labirinto sem saída. Gente, isto é metáfora. Mas a jornada infinita é hipérbole. Então, beleza. Antítese. Enquanto poucos têm acesso rápido aos tribunais,
Muitos enfrentam demora e silêncio, poucos e muitos. Então, eu tenho a aproximação de contrários. Enquanto poucos têm acesso rápido, eu ainda tenho rápido e demora, beleza? Então, isso aqui, antítese, ok. Personificação. A justiça bate à porta de quem pode pagar, mas se cala diante da dor dos invisíveis. Então, aqui eu tenho personificação. Justiça bate à porta. Ironia. Na política, é comum faltar com a verdade, parecer fazer parte do discurso polifônico. Faltar com a verdade é o que, gente? Eufemismo. E vamos falar a verdade? Quando você fala assim, na política é comum faltar com a verdade. Isso não é ironia, porque isso acontece mesmo. Não se trata de ironia. Porque na vida real é isso, né? Parece fazer parte do discurso polifônico, ou seja, do discurso polifônico é o que li polifônico, né? Então, aqui, ó, na política é comum faltar com a verdade, parece fazer parte do discurso político. Isso aqui é um eufemismo, isso ocorre mesmo, não se trata de ironia. Se eu quero o meu exceto, a minha resposta vai ser a letra E de estuda, que a vida o quê? Muda. De estuda domingo, que ela muda mais rápido. É igual trabalhar no domingo. A vida muito muda o quê? Mais rápido também. Então a gente tem que pensar sempre nessas questões. Tudo, gente, vai depender de esforço. Tudo vai demandar da gente algum investimento financeiro, um grande investimento emocional e investimento de tempo. Tudo que é bom para nossa vida vai demandar isso aí. Não tem outro jeito, não. Infelizmente, não vem de graça nada, beleza? Bom, então ótimo. Acabamos por hoje. Doeu, gente? Nem doeu. Ó, a Joeima aqui falando. Joeima me pegou. Sexta-feira, gente, vocês acham que eu só dou aula? Não. Ainda brinquei com o pessoal aqui. Falei assim: eu saio de vez em quando, né, gente? Saio, tipo, como é que fala? Despistada de Flávia mesmo, que eu tô despistada de professora. Aí, sexta-feira, eu fui a um sambinha aqui em Belo Horizonte. Super bacana. Aí chegou. Cheguei, encontrei 3 alunas. De cara, assim, ó. Falei oi, olhei pro lado, 3. Aí passei mais um pouquinho, encontrei a Joeima, a prima dela, e as 2 primas, né? Joeima, nossa aluna aqui também, esqueci o nome das outras 2, Joeima. Mas encontrei mais 3. Aí depois encontrei um casal. Hoje de manhã encontrei 2 alunas também, Isa e Ana, que passaram no TJ Pernambuco. Então foi um prazer. Fiquei lá conversando com a Joeima, tomando um drinkzinho, um chopinho, foi ótimo, curtindo um sambinho. De vez em quando a gente participa de umas coisinhas assim, tá, gente? Então é isso. Como diz o outro, a gente vai fazendo coisas variadas. Não, português é lindo, gente. Aqui não estou vendo nenhuma dúvida específica que demande aqui uma resposta. Mas é isso, gente. Vamos voltar segunda. Voltamos amanhã. Ao vivo. Gente, menina falando que eu não tô ao vivo. Ô, sacanagem, né? Fiquei revoltada. Quando não é ao vivo, a gente avisa. A gente coloca a transmissão. Ó, eu combinei com os meninos Gabriel e Bruna. Eles também estão se despedindo de vocês. Lembrando que nossa promoção do Gold vai até amanhã. Com 50% de desconto, vai até amanhã. Amanhã nós vamos estudar pronome, que é uma matéria que cai muito. Emprego de pronomes pessoais. Cai bastante, tá? Então, emprego de pronomes pessoais a partir... Ô, gente, eu coloquei
14, mas é 15. E não tem jeito de trocar. Retificando, tá? Amanhã às 15 horas. Então, vamos estudar emprego de pronomes pessoais, beleza? E mesma coisa, desconto no português total 2025 também só até amanhã. Então, até 31. Aqui o Rayan perguntando se a gente está sabendo da Assembleia Legislativa do Rio. Ô, Rayan, tem uma notícia nova do TJ Rio antes da Assembleia. Você acredita numa coisa dessas? Mas deve ter Assembleia também, tá? Mas a gente tem aí uma previsão de TJ Rio que nem estava sendo esperada, mas apareceu aí no radar dos concursos. CNU 2025 também apareceu no radar aqui para abril, né? Então pegar todas essas referências, estudar e fazer a nossa parte. Estamos todos aqui fazendo a nossa parte, tá, gente? É isso mesmo. Então, acabamos, gente. Doeu muito? Não, né? Nem doeu. E é uma aula que dá para aprender muita coisa. A gente viu muita coisinha legal aqui, tá?